Mudando de assunto, um vídeo publicado a semana passada pelos jornais Diário Catarinense e Hora de Santa Catarina deu o que falar desde então, né? Nele, um paciente canta e toca violão durante cirurgia no cérebro realizada no Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão. Vamos conferir. So far away, now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not happening I used to be. There's a shadow in over me, oh yesterday, and suddenly. Que loucura isso, gente. Primeiro que... não, eu gosto do cara poder fazer isso assim na boa, né? Ali na mesa de cirurgia. Bom, pra gente entender melhor esse procedimento e a reação do paciente durante a cirurgia, a gente está recebendo aqui no estúdio o neurologista do Hospital Moinhos de Vento, o Pedro Chestaski. Eu nunca vou aprender esse teu nome, tu já veio aqui. Tu sempre acerta. Aí tu vê, mas eu acho que não acerta. É. Tá Boa ótimo. noite, Pedro, Boa noite, tudo bom? Regina, é um prazer estar aqui. Gente, isso já tinha acontecido? Já. O vídeo... Só não foi divulgado, é isso? Exato. O vídeo revela, na verdade, uma grande evolução da anestesiologia. Porque desde a época pré-histórica no Peru, já se tinha aqueles crânios que estão nos museus com buracos, com trepanações, que hoje a gente chama de craniectomia, em que já se fazia cirurgia com os pacientes acordados, porque era uma era pré-anestésica. Então se fazia anestesia local e se monitorava o estado de consciência do paciente enquanto se faziam alguns tipos de procedimento. Mas por que nesse caso cantando e tocando violão, por exemplo? Isso vai depender muito da função, da profissão da pessoa. Ou seja, enquanto ela desempenha uma tarefa que para aquele músico é chave, é o ganha-pão dele. Paulo Inchauspe, por exemplo, que está aqui com a gente hoje, daqui a pouco já vai estar no programa. Com certeza, ele estaria tocando seu violão e enquanto o tumor, que na sua maioria das vezes é benigno, é ressecado, nós ficamos assistindo de que forma ele vai desafinar, ou ele vai cantar de forma errada, porque daí eu volto atrás. Eu começo a tirar o tumor pelo outro lado, para tentar preservar essa área que está bem estabelecida, a área do lobo frontal, a área motora, a área dos movimentos. Mas isso é engraçado, porque a gente olhando ali a imagem, parece que isso está atrapalhando a cirurgia, né? No sentido assim, poxa, mas aí tem que estar o violão, tá o cara, tá cantando... Não é esquisito isso? É toda uma logística, não é qualquer paciente. Existem contraindicações, por exemplo, a gente sabe que 20% dos pacientes podem ter náusea, podem ter convulsões. Os pacientes muito ansiosos não podem fazer esse tipo de cirurgia. Então, esse paciente foi muito triado antes de poder estar fazendo aquilo tudo. E claro... Mas ele está anestesiado em sentido para não sentir nada de dor. Ele tem anestesia local da onde está sendo feita a incisão. É como quando a gente se corta e vai fazer uma sutura... A gente recebe uma anestesia local e não sente o sujeito nos picando. E isso ocorre a mesma coisa com o cérebro. Para que a gente perca a consciência, os nossos dois cérebros têm que estar lesados. Se a gente tem um cérebro apenas lesado, a gente pode inclusive retirar ele. O paciente não vai perder a consciência. Então, como eu digo, o mérito dessa cirurgia, muito da neurocirurgia, ainda mais aqui no Brasil, porque isso, os canadenses são pioneiros nesse tipo de cirurgia, desde Penfield, que delimitou essa área motora. O mérito foi justamente mantê-lo acordado sem que ele tivesse dor. Tá, e isso foi no Brasil, mas no Brasil já tinha acontecido também? Já, desde o início ali da década de 70, já está se fazendo aqui no Hospital Moinhos de Vento, se faz essa cirurgia para Parkinson, em que se coloca eletrodos dentro do cérebro e pede-se que o paciente mantenha a mão elevada para que a qualquer queda se retira o eletrodo daquele lugar e se coloca em outro. A cirurgia de Parkinson, que se coloca um eletrodo por via, é quase que um videogame, se faz um pequeno furinho e se coloca, só que existem variabilidades anatômicas, então se monitora pelo próprio paciente. No passado, o paciente estava desacordado
e os neurocirurgiões estimulavam o cérebro com choques elétricos e viam de que maneira o corpo se mexia. Hoje, de novo, com a evolução anestésica, a gente pode fazer isso com o paciente acordado, podendo preservar a função. Porque às vezes o tratamento é pior do que a doença. Sim. As sequelas de uma neurocirurgia muitas vezes são piores do que o próprio tumor. Não, eu ia te perguntar isso, quer dizer, isso faz parte das evoluções. Tem já alguma outra coisa, assim, que a gente possa adiantar nesse caminho aí que a gente está tendo de evolução? Sim, existe a neuronavegação, que parece videogame, parece ficção científica também, são remontagens do cérebro que a gente pode navegar como se nós estivéssemos dentro das vias motoras, e aí como se a gente fosse um pequeno homenzinho, e a gente pode dizer, corta aqui, corta ali, preserva aqui, vai para lá, sem precisar que o paciente esteja acordado, porque é um risco. O paciente pode ter uma crise convulsiva, ele pode ter uma crise de ansiedade e botar toda a cirurgia a perder. Então, a neuronavegação vem aí com força. E assim, claro, tu disseste que, claro, não são casos raros, mas toda pessoa, em tese, poderia fazer esse tipo de cirurgia? Do ponto de vista do paciente? As contraindicações são essas, são cirurgias em que o paciente possa ficar de barriga para cima, em que o paciente não tenha uma ansiedade, em que o paciente já esteja se comunicando bem, porque senão não vai se saber, vai se perder o parâmetro, e sobretudo pacientes que, enfim, tenham habilidades específicas que possam ser bem visualizadas. Por exemplo, se esse paciente fosse sei lá, um marceneiro, certamente ele estaria ali com o seu serrote. Quer dizer, a tarefa vai depender muito da pessoa. E isso é o médico que sugere, quer dizer, para o paciente, por exemplo, olha, qual é a tua função? É tal, vamos fazer assim, assim, assado. E se a pessoa é muito nervosa, que nem tu disse, quer dizer, daqui a pouco, não, mas eu não vou conseguir, imagina, já estou preocupada de estar ali na mesa, imagina se eu vou fazer alguma coisa. É feito todo um trabalho antes de visualização, de consentimento, de o paciente conhecer bem o procedimento, porque senão ele realmente se impressiona. Com o fato de estar tocando violão, ali aparece que em alguns momentos ele parece que ele desafina e ele erra a posição do acorde, quer dizer, é muito... Mas aí ele pode se mexer, ele também, né, o corpo. Exatamente, é uma situação de muita ansiedade potencial, então os pacientes muito ansiosos são excluídos desse tipo de metodologia. Eu para variar, assim, eu não estou conseguindo contato com a minha diretora lá, Vivian, tu já me deste algum que eu não consegui ouvir, tá? Não, podemos continuar então, olha que coisa boa. Sempre surpreendente. Pois é, e como é que a gente pode manter, na verdade, porque assim, falamos em anestesia local, né? Sim. Mas assim, por quantas horas, por exemplo, o paciente pode ficar nessa situação? Até de 4 a 6 horas, porque isso é uma limitação dos próprios anestésicos. Um anestésico conhecido que é o Propofol, talvez as pessoas conheçam... Por causa do caso do Michael Jackson. É o grande anestésico, porque ele tem um alto poder de reversibilidade. Então, ele pode ser administrado por mais tempo, uma vez que ele pode ser revertido. Então a gente aplica e desaplica, e pode reverter a cirurgia, né, e deixar a cirurgia com o paciente desacordado se for necessário. Porque se ele se agitasse ali, ele teria que ser desacordado. E a cirurgia ter tomado um rumo convencional. E até porque a gente se fala também da anestesia que as pessoas reagem de formas diferentes, né? Quer dizer, às vezes, até para fazer um dente, né? O dentista pega a anestesia rápido ou não. Tem que colocar mais existe uma diferente vulnerabilidade de acordo com a pessoa. Então se fazem alguns testes antes, em que se o paciente é anestesiado fora da cirurgia para saber a sua reação. Porque tu tem toda a razão. Por exemplo, muitos pacientes que tomam diazepam ficam agitados. Quando ao contrário... Eu tenho medicamentos que são relaxantes que me acordam. Isso se chama reação paradoxal. E isso é testado antes. O paciente, ele é exaustivamente, conhecido, avaliado para que seja um excelente candidato para esse tipo de cirurgia. E são tumores benignos que muitas vezes os pacientes, como eu já disse, sofrem mais pelo procedimento do que pelo próprio tumor. Então faz muito sentido o paciente estar fazendo alguma tarefa enquanto ele é operado. Tá bom, Pedro, obrigada, viu? Volte sempre. É sempre bom a gente ter esse tipo de aula aqui no Tudo Mais. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, boa noite para ti, querido. Valeu.